Saudações amigos, Camaleão aqui, e no vídeo de hoje eu venho descontrair um pouquinho aqui com vocês. Hoje eu vou fazer um top 5 dos meus iniciais favoritos. Quando eu faço lives ou estou no meio de alguma conversa com os inscritos, esse tópico sempre aparece. E eu sempre tenho que dar a mesma resposta, então por que não fazer um vídeo com os meus 5 iniciais favoritos? Vale lembrar que eu não priorizei nada para fazer essa lista. Eu simplesmente defini esses pokémons numa maneira mais sentimental do que competitiva. De qualquer forma, eu não mudaria muito se fosse competitivo. Enfim, lembrando que você pode fazer seu top 5 aí nos comentários. Bom, vamos lá. Em quinto lugar, eu vou colocar um inicial que marcou muito a minha infância e ele é o Cyndaquil. Lembro que quando joguei Pokémon Silver não pensei duas vezes quando eu vi ele. E depois, no anime, foi mais alegria ao saber que o Ash teria um. Apesar do Typhlosion, evolução final do Cyndaquil, não ser o melhor Pokémon de fogo, eu realmente guardo boas memórias a respeito desse Pokémon, que de certa forma era um dos meus melhores Pokémons em Pokémon Silver. Em quarto lugar, eu continuo com os Pokémons de fogo, só que agora algo mais recente. Eu vou partir para o Fennekin. Fennekin teve uma história interessante para estar no quarto lugar. Primeiro porque quando eu soube que a forma final do mesmo seria algo inspirado em uma espécie de mago ou bruxo, já foi amor à primeira vista. E também foi o meu inicial na série de Pokémon Y, aqui no canal. Que se não me falha a memória, ninguém queria saber do Fennekin, só do Chespin ou do Froakie. Mas no decorrer da série, muitas pessoas acabaram optando pelo Fennekin. Não que o Chespin e o Froakie não fossem legais, mas o Fennekin de certa forma foi o que mais me chamou a atenção. Por essa razão, o Fennekin fica no quarto lugar. Em terceiro lugar, eu vou sair um pouco do calor dos Pokémons de fogo e vou partir para os Pokémons aquáticos. Se tem uma coisa que eu gosto muito em Pokémon, são os Pokémons, digamos, engraçadinhos. E eu estou falando do Oshawott. O Oshawott provavelmente é um dos meus prediletos, e ele nem precisa fazer muito para ser meu favorito. Basta fazer uma coisa engraçada e já me ganhou. O engraçado é que eu não sou muito fã da forma final dele, porque particularmente ele foge um pouco do conceito original, mas mesmo assim nada que uma Everstone não resolva, não é? Em segundo lugar, eu vou para os Pokémons de fogo novamente, e agora é o Chimchar, com certeza tem que estar aqui. Quando eu comecei a jogar Diamante e Pérola, confesso que tinha um certo preconceito com todos aqueles Pokémons iniciais, talvez aquele preconceito da nova região e seus Pokémons. Mas quando eu escolhi o Chimchar e ele foi evoluindo, não tive dúvidas que era o melhor Pokémon que eu já tinha escolhido. Levo ele até hoje nos meus jogos e sempre costumo citar sobre ele por aqui. Sem falar que no anime, a história do Chimchar, apesar de ser um pouco dramática, tem aquele ponto de superação e isso faz eu gostar ainda mais dele. Mas não me levem a mal, porque o Turtwig e o Piplup também disputaram esse lugar, já que em Diamante e Pérola eu acabei usando os 3. E agora o primeiro lugar, mas antes disso vocês devem estar pensando, nenhum Pokémon de grama, Camaleão? Bom, o primeiro lugar não pertence a um Pokémon de grama, mas eu vou fazer uma menção honrosa para um Pokémon de grama que eu gosto muito. E com certeza é o Bulbasaur, ou mais conhecido por aqui como Mano Bulba. Bulbasaur, inclusive, tem muitas características que eu gosto, principalmente nos seus traços. Aliás, a sua linha evolutiva é incrível. Como todos sabem, eu sou apaixonado pela segunda forma dos iniciais de Kanto. E isso conta muito para o Bulbasaur ser um dos meus prediletos. Ainda mais com a Mega Evolução. Enfim, Mano Bulba hoje, Mano Bulba amanhã, Mano Bulba para sempre. E agora sim, o primeiro lugar. Ele vai para o Squirtle. Bom, tecnicamente o Squirtle nem é meu predileto, mas a sua forma evoluída, o Wartortle, com certeza é o meu favorito. Seguindo depois do Blastoise. Eu acho que eu já disse aqui, mas o Wartortle é o meu Pokémon favorito entre os 3 Pokémons de Kanto. O conceito dele é simplesmente demais. Quando eu era pequeno, eu lembro dos cards da Elma Chips. E meu primeiro card foi do Wartortle. E apesar de ter dezenas de outros Pokémons bons no meio das minhas cartinhas, o Wartortle era a minha favorita. Nos jogos eu demorava muito para evoluir ele em Blastoise, justamente porque eu gostava de jogar com ele. Sem falar que sempre que ele aparecia no anime eu ficava esperando para ver ele em ação. Confesso que eu fiquei nervoso pelo fato do Squirtle do Ash não ter evoluído.
e só o bobão do Charmander. Brincadeira, mas quem sabe no futuro. Mesmo assim, agora você pode parar de me perguntar qual o seu inicial favorito, camaleão. Pois agora você já sabe e pode morrer em paz e satisfeito. Enfim, é isso, pessoal. E você, qual o seu inicial favorito? Diga aí nos comentários e me conte o porquê dele ser o seu favorito. Camaleão vai ficando por aqui. Um abraço, amigos, e fui! Saudações, amigos, Camaleão aqui, e no vídeo de hoje eu venho descontrair um pouquinho aqui com vocês. Hoje eu vou fazer um top 5 dos meus iniciais favoritos. Quando eu faço lives ou estou no meio de alguma conversa com os inscritos, esse tópico sempre aparece. E eu sempre tenho que dar a mesma resposta, então por que não fazer um vídeo com os meus 5 iniciais favoritos? Vale lembrar que eu não priorizei nada para fazer essa lista. Eu simplesmente defini esses pokémons de uma maneira mais sentimental do que competitiva. De qualquer forma, eu não mudaria muito se fosse competitivo. Enfim, lembrando que você pode fazer seu top 5 aí nos comentários. Bom, vamos lá. Em quinto lugar, eu vou colocar um inicial que marcou muito a minha infância. Em segundo lugar, eu vou para os pokémons de fogo novamente, e agora é o Chinchar. Com certeza tem que estar aqui. Quando eu comecei a jogar Diamante e Pérola, confesso que tinha um certo preconceito com todos aqueles pokémons iniciais. Talvez aquele preconceito da nova região e seus pokémons. Mas quando eu escolhi o Chinchar e ele foi evoluindo, não tive dúvidas que era o melhor pokémon que eu já tinha escolhido. Levo ele até hoje nos meus jogos e sempre costumo citar sobre ele por aqui. Sem falar que no anime, a história do Chinchar, apesar de ser um pouco dramática, tem aquele ponto de superação e isso faz eu gostar ainda mais dele. Mas não me levem a mal, porque o Turtwig e o Piplup também disputaram esse lugar, já que em Diamante e Pérola eu acabei usando os 3. E agora o primeiro lugar, mas antes disso vocês devem só do Chespin ou do Froakie. Mas no decorrer da série muitas pessoas acabaram optando pelo Fennekin. Não que o Chespin e o Froakie não fossem legais, mas o Fennekin de certa forma foi o que mais me chamou a atenção. Por essa razão, o Fennekin fica no quarto lugar. Em terceiro lugar, eu vou sair um pouco do calor dos pokémons de fogo e vou partir para os pokémons aquáticos. Se tem uma coisa que eu gosto muito em Pokémon, são os pokémons, digamos, engraçadinhos. E eu estou falando do Oshawott. O Oshawott provavelmente é um dos meus prediletos, e ele nem precisa fazer muito para ser meu favorito. Basta fazer uma coisa engraçada e já me ganhou. O engraçado é que eu não sou muito fã da forma final dele, porque particularmente ele foge um pouco do conceito original, mas mesmo assim nada que uma Everstone não resolva, não é? E ele é o Cyndaquil. Lembro que quando joguei Pokémon Silver não pensei duas vezes quando eu vi ele. E depois no anime foi mais alegria ao saber que o Ash teria um. Apesar do Typhlosion, evolução final do Cyndaquil, não ser o melhor Pokémon de fogo, eu realmente guardo boas memórias a respeito desse Pokémon, que de certa forma era um dos meus melhores Pokémons em Pokémon Silver. Em quarto lugar, eu continuo com os Pokémons de fogo, só que agora algo mais recente. Eu vou partir para o Fennekin. Fennekin teve uma história interessante para estar no quarto lugar. Primeiro porque quando eu soube que a forma final do mesmo seria algo inspirado em uma espécie de mago ou bruxo, já foi amor à primeira vista. E também foi o meu inicial na série de Pokémon Y, aqui no canal. Que se não me falha a memória, ninguém queria saber do Fennekin. Devem estar pensando, nenhum Pokémon de grama, camaleão? Bom, o primeiro lugar não pertence a um Pokémon de grama, mas eu vou fazer uma menção honrosa para um Pokémon de grama que eu gosto muito. E com certeza é o Bulbasaur, ou mais conhecido por aqui como Mano Bulba. Bulbasaur inclusive tem muitas características que eu gosto, principalmente nos seus traços. Aliás, a sua linha evolutiva é incrível. Como todos sabem, eu sou apaixonado pela segunda forma dos iniciais de canto. E isso conta muito para o Bulbasaur ser um dos meus prediletos.
ainda mais com a Mega Evolução. Enfim, Mano Buba hoje, Mano Buba amanhã, Mano Buba pra sempre. E agora sim, o primeiro lugar. Ele vai para o Squirtle. Bom, tecnicamente o Squirtle nem é meu predileto, mas a sua forma evoluída, o Arthur,